Olá, professor. Eu vou aqui começando explicando o nosso código. Antes de mostrar ele funcionando, eu vou explicar rapidamente como a gente fez algumas funções. Começando pelo nosso ponto data aqui. Aqui está o buffer para a gente armazenar a nossa string de entrada. Aqui tá algumas exceções, que é o CPF já cadastrado e ID já cadastrado. O data buffer e o salve data buffer, que é o buffer de 128 bytes para armazenar os dados. Esse aqui é o option 1, vai ser representar o CPF, o option 2 vai ser para representar o número de conta e o option 3 para representar o nosso nome. Esses aqui são as strings representando os diferentes comandos disponíveis. Esses aqui são para quando a gente criar o cadastro do cliente. Esse aqui vai ser o default dele, o fator inicial vai ser sempre 0, o saldo inicial vai ser sempre 0 e o limite do crédito vai ser sempre 1.500. O get local arquivo e o set local arquivo são strings representando um caminho para um arquivo, que é o cliente data.txt. O cliente data aqui vai ser um buffer de 3.200 bytes para armazenar os dados de cliente. A gente fez esse código bem organizado em módulos separados para diferentes funcionalidades, para facilitar a manutenção e o entendimento do código. O getClientData vai pegar os dados salvos em clientedata.txt e aqui vai ser o início do nosso loop principal. Esse primeiro aqui vai fazer a impressão do nosso banner. Esse aqui vai chamar a função que separa o comando dos dados, chamar a função para separar dados em opções e chamar a função para selecionar e executar o comando. Se a execução chegar aqui, significa que nenhum comando válido foi encontrado e o programa salta para o rótulo comando not found. Aqui nessa conta cadastrar, que vai ser o início das funções, por isso que eu falei que está bem modularizado, porque aqui a gente vai chamar já o cadastro, que daqui a pouco eu vou mostrar para o senhor como está funcionando. Então na conta cadastrar, primeiramente, antes de cadastrar, ele vai verificar se o option 1 aqui nesse caso é o CPF, então ele vai verificar se esse CPF já existe dentro do cliente data. Se ele já existir, ele vai entrar nesse caso aqui do CPF repetido e vai receber uma mensagem de CPF inválido. Caso ele não esteja repetido, aí sim ele vai chamar a função cadastro. Essas aqui são as funções que a gente não implementou. E aqui voltando para que a gente implementou. Salvar. Salvar, primeiramente, vai contar quantos caracteres existem no buffer cliente data. Depois vai pegar o resultado do count characters. E se ele for 0, o programa faz uma branch para formatar salvar. Se esses caracteres não forem zeros, se existir algum caractere em cliente data, o programa vai chamar o set cliente data para salvar os dados. Em seguida, o get cliente data vai ser chamado para obter os dados atualizados. E após salvar e obter os dados, o programa retorna para o loop principal. Recarregar vai limpar o buffer cliente data. Depois, o programa chama get cliente data para recarregar os dados. E depois de recarregar os dados, o programa retorna para o loop principal. Formatar vai apagar os dados do buffer do cliente data. E o info, eu vou mostrar daqui a pouco também, mas vai ser para mostrar todos os nossos comandos. E o sair vai ser basicamente o syscall10 para sair do programa. Esse command not found aqui vai ser uma função auxiliar, que é mostrada lá em cima. Função auxiliar. E esse update loop vai ser muito importante para evitar alguns erros. Ele vai limpar todos os buffers principais para evitar problemas. Aqui vão estar as exceções de CPF repetido e ID repetido. Certo. Agora, partindo para as funções, eu vou mostrar um pouco da strcat. Em relação aos primeiros quesitos que a gente implementou, a gente utilizou o strcat e o strcmp para comparar as strings. Começando pela strcat que a gente usou para fazer o cadastro. A strcat, é importante falar que o endereço de memória da string de destino vai ser armazenado dentro do registrador de A0, o endereço de memória da string de origem vai ser armazenado dentro do endereço do registrador A1 e o endereço de memória da string de destino após a concatenação vai ser armazenado dentro do registrador V0. Então, basicamente, ele vai salvar um endereço de memória do destino, vai encontrar o final da string de destino, depois vai fazer a cópia da string de origem para a string de destino, e esse aqui vai fazer o fim da cópia. Então, basicamente, o que ele faz? Vai concatenar strings e guardar essa concatenação dentro do registrador V0. Agora, vindo para a parte do cadastro, antes de começar, a gente tem que fazer isso aqui, porque ele serve para preservar o registrador de endereço de retorno, que vai ser o registrador RA. E ao chamar uma função
é importante para que quando a função cadastro terminar, o controle possa voltar para o ponto onde a função foi chamada. Depois a gente vai chamar o calcular dígito ID, que é em relação o número da conta, para ele verificar qual vai ser o dígito verificador, porque todas as contas são diferentes. Esses comandos aqui são bem parecidos, e o que eles vão basicamente fazer vão realizar a concatenação das strings salve data buffer e option1 usando a função strcat. Nesse caso aqui é o option1, né? Então aqui o option1 vai ser o CPF, aqui vai ser o fecha parênteses para dividir, aqui vai ser o número da conta, fecha parênteses, nome, fecha parênteses, saldo inicial, que a gente definiu como 0, fatura inicial, que a gente definiu como 0, e limite do crédito inicial, que a gente definiu como 1.500. E então, para finalizar aqui, esse comando vai desempilhar o valor original do registro do RA e retornar o endereço de chamada, concluindo assim a execução da função de cadastro. Essa info aqui vai basicamente imprimir cada comando seguido por uma quebra de linhas. Todos estão bem parecidos e os comandos são todos esses aqui. Vai imprimir os comandos com a quebra de linha. Agora eu vou falar da strcmp para explicar o select options. O strcmp vai ser assim: a função vai percorrer as strings de entradas caractere por caractere, comparando eles. Se encontrar uma diferença, ele vai interromper a comparação. Se alcançar o final de uma das strings, que é o caractere nulo, isso significa que as strings são iguais até esse ponto, e o valor de retorno vai ser calculado com base na diferença de ASC2 dos caracteres. Só que a gente não está utilizando para quando é diferente. O que está importando aqui é para a gente quando é igual. Porque se as strings forem iguais, o valor de retorno, que é o registrador V0, é definido como 0. Então, vindo aqui para Select Options. Antes de chamar a função strcmp e as funções associadas a esse código, o código empilha o valor atual do registrador RA, que é o endereço de retorno, para garantir que esse valor seja preservado. E aqui ele vai basicamente comparar duas strings, o que é salvo em semdebuffer e o comando 1. O comando 1 é conta cadastrar. E se eles dois forem iguais, o valor retornado pela função strcmp, que vai estar armazenado no registrador V0, vai ser 0. E se for 0, vai indicar que as strings são iguais. Então o programa faz uma branch para a etiqueta conta cadastrar. E assim por diante. Branch para conta cadastrar, branch para conta format, branch para salvar e assim por diante. E no final, o código desempilha o valor anterior do registrador RA e retorna o endereço de chamada. Agora, aqui a última, que vai ser o formatar, e essencialmente essa função vai abrir um arquivo em modo de escrita e em seguida vai fechar. Ele vai ser utilizado para apagar informações, que a gente utilizou aqui no main. Aqui, a função formata apaga todos os dados no arquivo txt. E depois de apagar todos os dados nesse arquivo, vai aparecer uma mensagem dizendo que tem que reiniciar o programa.